Olá, queridos, tudo bem? Ótima terça-feira para vocês. Ontem à noite a gente teve uma notícia muito importante. Deu tempo de eu bater um texto e escrever no Pro Football, mas não deu tempo de fazer um vídeo, porque eu estava aí para entrar no ESPN League. Mas hoje de manhã já temos vídeo aqui. O máximo que vocês vão esperar para uma repercussão de uma notícia assim são 12 horas, nem isso, basicamente, né? Jimmy Garoppolo fica, né, ao melhor estilo Dom Pedro I. O Garoppolo fica em São Francisco e ele fica... Esse vídeo vai ser bem interessante, porque tem várias camadas para a gente analisar. Vamos começar pelo porquê ele fica. Ele fica porque não existe mercado de troca do Jimmy Garoppolo, tá? Quando existia um mercado de troca para o Jimmy Garoppolo lá atrás, em março, quando havia times com sede por quarterbacks, o Jimmy Garoppolo estava machucado. E estando machucado, ele não passaria no exame físico depois de uma troca. Logo, ele não podia ser trocado naquela época, né? São Francisco estava de mãos atadas nesse aspecto e o empresário do Garoppolo também. Quando o Garoppolo foi liberado para ser trocado, os times já mataram a sede por quarterbacks, os times que precisavam de quarterbacks. Pittsburgh Steelers foi atrás do Mitchell Trubisky, os Colts foram atrás do Matt Ryan, o Carolina Panthers foi atrás do Baker Mayfield, o Houston Texans, o plano era seguir com o Davis Mills para essa temporada, o Seattle Seahawks, claramente o plano aí é destruir tudo que Pete Carroll construiu e seguir com o Geno Smith ou o Drew Lock, no caso será o Drew Lock, perdão, o Geno Smith, os dois são muito ruins, então tanto faz eu ter falado o nome do outro em vez do outro. E, enfim, os times mataram a sede de quarterback, sem contar os que acabaram draftando um quarterback, né? Pittsburgh, além do Trubisky, trouxe o Kenny Pickett na primeira rodada, Malik Willis chegou em Tennessee na terceira, etc, etc, né? Tem o Carson Wentz em Washington também, Operação Iraque versão Washington Commanders. E a sede por quarterbacks acabou. Ah, mas não dá para trocar para Seattle? Primeiro que não indica-se que o Pete Carroll queira, né? Segundo que São Francisco não iria reforçar o Seattle Seahawks com o Jimmy Garoppolo para ele jogar com sangue nos olhos as duas partidas contra São Francisco na temporada regular, certo? Então, por conta disso, não houve mercado para o Jimmy Garoppolo. A oferta era o Jimmy Garoppolo, a demanda foi quase zero. Então, acabou não compensando, porque não compensaria a não existência de troca. Não tem como trocar, não teve como trocar pelo Garoppolo. Uma outra opção seria o Cleveland Browns, mas o que a gente viu de Cleveland é que eles seguiriam com o Jacoby Brissett. Teve até um pequeno rumor sobre o Garoppolo, isso acabou não indo para frente. Até porque, na minha opinião, criaria uma situação instável, talvez, em Cleveland. Por quê? Vamos imaginar que o Garoppolo jogue os 11 primeiros jogos da temporada, tenha campanha positiva e esteja jogando bem. Afinal de contas, ele seria um encaixe no sistema, como eu falei, né? O jogo terrestre de Cleveland é muito forte, com o Nick Chubb e o Kareem Hunt. A linha ofensiva é uma das mais fortes da NFL. E aí, isso é exatamente o que o Garoppolo precisa para render mais do que o normal dele, né? E o que ele teve em alguns momentos em São Francisco, em boa parte dos momentos, aliás. Quando teve um jogo terrestre muito forte, ele foi muito bem, como na pós-temporada de 2019, né? Passando pouco a bola, administrando o jogo. Em Cleveland poderia ter campanha positiva. Aí chega o Deshaun Watson e fala assim, e será que é bom colocar o Deshaun Watson agora? O time está no caminho para os playoffs com o Garoppolo, o Deshaun Watson não joga há 2 anos. Talvez Cleveland tenha querido evitar essa situação. Pois bem, ontem, então para resumir, ontem no Twitter eu fiz uma brincadeira que o Jimmy Garoppolo, manter o Jimmy Garoppolo basicamente foi, tentaram vender o Maré, não conseguiram, então vão usar o Maré como carro no dia do rodízio. Né? O Jimmy Garoppolo não fica para ser titular. Se alguém está pensando isso, pode tirar o cavalinho da chuva, ele não fica para ser titular. Não existe essa possibilidade para a semana 1. O titular da semana 1 é o Trey Lance contra o Chicago Bears no Soldier Field. Não existe possibilidade, a menos que o Lance machuque, do Garoppolo ser o titular, até porque ele nem treinou com o time nesse training camp, né? Não teve repetições com os titulares e tudo mais. Pois bem, feita essa analogia do maré no carro no dia de rodízio, eu vou para uma outra analogia aqui. Você manter contato, você está namorando, você mantém contato na DM do Instagram respondendo história da sua ex-namorada, pode ser que dê ruim. Pode ser que não. Não é algo que eu faria. Assim como eu não manteria o quarterback reserva quando você sobe no draft, gasta 3 escolhas para um quarterback cru que vai ter dores de crescimento. E vocês podem ter certeza que vai ter um jogo ruim do Trey Lance. Com certeza vai existir esse jogo ruim, que vai ter burburinho na imprensa, vai ter encheção de saco, vai ter torcedor pedindo o Jimmy Garoppolo no lugar. E vai ter o pensamento de curto prazo de que o Garoppolo levou os 49ers à final de conferência, o que é uma grande mentira, porque ele foi levado. É só pegar os números do Jimmy Garoppolo nos playoffs. Os 49ers venceram os Packers sem um touchdown ofensivo. Vai ter essa falácia. E aí vai mais atrapalhar do que ajudar nesse momento. É por isso que o John Lynch e o Kyle Shanahan, eles precisam ter o vestiário muito na mão nessa situação, porque ela vai acontecer. Vocês podem ter certeza que ela vai acontecer. Por isso que eu não faria.
O que era a situação? Ou você cortava o Garoppolo, incorria em só 2 milhões de dead cap e economizaria aí 25, 24 milhões na folha. Ou você manteria o Garoppolo no contrato antigo, que não seria possível, seria burrice, ou você entraria no meio termo. Então, baseado aí nos princípios de Aristóteles, o San Francisco 49ers foi no meio termo, que é um contrato de 6 milhões e meio com bônus de estar no elenco de 500 mil, ou seja, contrato de 7 milhões. O Garoppolo pode ser trocado? Não, porque vai ter uma cláusula de não troca, só se ele quiser ir para algum lugar, eu acho difícil que aconteça. O Garoppolo pode receber a franchise tag ano que vem? Não, o que faz do Garoppolo essencialmente um free agent para a temporada de 2023, em março de 2023. Porém, tem uma camada, um nuance bem interessante nesse contrato que é o seguinte: bônus, muito bônus por estar no jogo, por entrar no jogo. Esse contrato pode chegar aí a quase 20 milhões de dólares, 16 a 7 milhões de dólares, caso o Garoppolo jogue. Qual é a situação que eu vejo? Agora, por que isso aconteceu? Esse é o final do vídeo, acho que essa é a parte mais interessante, é isso que vocês estão aqui. Mas eu precisava fazer o contexto. Isso aconteceu, primeiro, porque o Trey Lance vai correr bastante com a bola nesse ano, certo? A gente não pode descartar uma lesão do Trey Lance. Não tem histórico disso, é muito importante frisar. Mas ele pode acabar sofrendo uma lesão, perder um jogo ou outro, porque eu imagino que até para ajudar o ataque e fazer a defesa se preocupar com uma coisa a mais, o Kyle Shanahan vai colocar o Trey Lance fora do pocket, em bootleg, vai colocar ele em read option, vai colocar ele para correr com a bola, certo? E aí existe naturalmente o risco de lesão. Você ter o Jimmy Garoppolo, que hoje é o melhor reserva da NFL, é um ponto positivo, ok? Segundo ponto, pelo que eu vi na pré-temporada, pelo que a gente viu na pré-temporada, pelo semblante do Kyle Shanahan na entrevista depois do jogo do Trey Lance contra Houston, no meio do jogo, a gente comentou esse jogo, inclusive na ESPN, não é como se o Trey Lance fosse o MVP da pré-temporada. Eu sei que é só pré-temporada, pelo amor de Deus. Vão me acusar de clubismo, mas o Justin Fields jogou bem melhor na pré-temporada que o Trey Lance. Isso pra mim são fatos, ok? É só pré-temporada, mas o desempenho que o Trey Lance não teve e que se esperava que o Trey Lance tivesse foi o desempenho que o Justin Fields teve na pré-temporada. Então, não dá para confiar 100% no Trey Lance. Imagino que a diretoria, o John Lynch e o Shanahan tenham pensado que é bom ter o carro do rodízio, porque talvez precise, tá? Vamos imaginar aí uma situação na qual São Francisco tem campanha negativa por um jogo, sei lá, chega a semana 15, vamos dizer assim. Acho que na 15 já foi a bye. Já foi a folga de São Francisco, aí o time tem 6-7 de campanha, tá? Para jogar na semana 15. E tá na briga pelos playoffs na NFC. Pode ser que o time vire pro Trey Lance e fale, olha, a gente vai colocar o Garoppolo porque a gente precisa um pouquinho mais de consistência, menos interceptações, que a gente tem um time para chegar nos playoffs, beleza? Concordo com isso? Não, porque eu acho um pensamento muito imediatista. É você correr o risco de quebrar a cabeça do quarterback, quebrar a mente do quarterback calouro, para arriscar e colocar um cara que não vai te levar no Super Bowl. Esse é o ponto, entendeu? Fica-se muito com essa ideia de, mas e se precisar do Garoppolo para chegar nos playoffs? Mas vai ganhar o Super Bowl com o Garoppolo? Não vai! Não vai, gente! A gente já viu 2 vezes que isso não aconteceu. Não vai, não tem braço para isso. Não tem. Absolutamente não tem. Quando afunilar o negócio, quando jogar contra grandes quarterbacks do outro lado, ele não tem braço para isso. E só correr com a bola em 2022 não sustenta, não enche a barriga. Essa é a verdade, porque do outro lado vai ter um quarterback dando tiroteio, dando bomba no campo, convertendo terceira para 20. Entendeu? Então, eu sou muito contra isso. E assim, é uma postura consistente que eu venho tendo. Vocês se lembram naquele jogo de playoff dos Ravens, no primeiro ano do Lamar Jackson, contra os Chargers? Tinha gente pedindo o Joe Flacco no meio do jogo. Eu falei, gente, isso é loucura, isso é insanidade, vai quebrar a cabeça do moleque. Vai mostrar, um atestado de desconfiança no Lamar Jackson. Eles deixaram o Lamar, perderam aquele jogo. No ano seguinte tiveram a melhor campanha da NFL na temporada regular e o Lamar foi MVP. Então, eu sou muito contra o imediatismo. Sou muito contra o curto prazo. Eu sou a favor de planejamento. Eu acredito sim que o principal ponto será barato e será um reserva que talvez a gente precise caso o Trey Lance machuque. Outro ponto importante, o Jimmy Garoppolo, tudo que a gente vê dele é bastante profissionalismo, com exceção de um artigo que o Mike Silver publicou recentemente, que depois de uma eliminação nos playoffs, o Garoppolo sumiu, não respondia telefonema, nada. Vamos ver qual vai ser a postura dele. Eu imagino que por ser a única chance que ele vai ter
para estar num time em 2022, ele vai ser o mais profissional possível. Esse é o histórico do Jimmy Garoppolo no geral, no global. Vamos ver o que vai acontecer. Eu concordo com o que São Francisco fez, para terminar, né? Porque vocês estão aqui não para eu ficar falando um monte de coisa, vocês querem saber a minha opinião também. Não, eu não concordo. Eu teria cortado o Jimmy Garoppolo e um abraço, tá? Não teria o Jimmy Garoppolo como reserva apenas como seguro, caso o Trey Lance machuque. Você passa uma mensagem muito errada aqui. Para mim, São Francisco passa uma mensagem de que não está confiando 100% no Trey Lance. E isso eu não acho bom. É aquela analogia que eu falei mais cedo. Para mim, isso é minha opinião. E se você tem uma opinião diferente, eu super respeito, porque acho que não tem certo ou errado aqui. Mas para mim, se você tá namorando, você não fala com a ex na DM do Instagram fofinho e respondendo story. Essa é a minha opinião. Tá bom? Beijo carinhoso pra vocês, quero saber a opinião de vocês. São Francisco acertou em manter o Garoppolo, um contrato bem mais barato. Vale a pena uma possível caos no vestiário e na imprensa no meio da temporada quando o Trey Lance inevitavelmente jogar mal? Porque ele vai ter jogos muito bons, mas vai ter um jogo ou outro ruim. Coloca aí nos comentários. Fizemos o que podíamos. Tem um monte de vídeo do Curte Plus pra vocês, membros queridos maravilhosos. Aqui embaixo, assine o Curte Plus, tem muita coisa boa vindo, aliás. Tá bom? Beijo carinhoso. Até a próxima, teremos um café aqui.